Assim, eu conhecer você pessoalmente, conheci hoje. Aí quando eu falei, pô, tô tentando levar o Amorim, não sei o que, os caras falaram, teve gente que falou, pô, esse cara é bom porque ele tem muita polêmica. Eu falei, caramba. Tem algumas. E aí, sobre a do Danilo, mano, como é que você lidou? Porque foi algo que vocês foram bem criticados, né? Teve bastante gente que Então, não concordou, mas enfim, como é que você lidou com isso? assim, foi bem complicado pra mim, assim, mais pro projeto inteiro como um todo, porque foi a nossa maior polêmica, o nosso maior cancelamento e, em certo ponto, as pessoas que nos cancelaram têm razão. Então, a gente tem que entender também e tem que dar um passo pra trás pra reconhecer quando a gente erra também. E, cara, mas eu não soube lidar de jeito nenhum. Foi uma péssima repercussão desde que a gente divulgou o episódio. E assim, a gente conseguiu o Danilo através de uma amiga. Uhum. E a gente achou que seria uma entrevista legal, porque, cara, vi muita gente falando, esse cara não foi nada pro Palmeiras, mas assim, cara, a gente já levou caras também que não foram tão relevantes, mas que tinham histórias boas. E o Sim. Danilo, velho, ele foi importante ali durante uns 2, 3 anos e foi um ano que foram os anos que eu mais acompanhei o Palmeiras pesado de estádio, assim, entre 2008 ali até 2012, 2013 foi um período que, mano, eu fui mais pra jogo na vida, assim. Então, essa época de faculdade foi uma época que eu era mais palmeirense doente, assim, de louco. E cara, o Danilo foi um cara que marcou, era um jogador bom e passou 10 anos na Itália. Mas tinha o episódio de racismo com a camisa do Palmeiras cara, ou a gente subestimou, achou que. E a galera não Não, ia... não que não ia lembrar, mas a gente achou que. Mas enfim, tomou uma proporção absurda. Também por eu me posicionar nessa causa, né? Eu sou um cara que eu bato muito nessa pauta antirracista. Apesar de eu achar que. E o episódio fez eu ver que eu preciso aprender muito ainda sobre isso. E, cara, não tenho problema também em reconhecer isso. E acho que todo mundo, a sociedade inteira precisa aprender um pouco mais sobre antirracismo, né? Antimachismo, tantas pautas Pra que a cacete, gente velho, pra precisa cacete. evoluir aí. E eu não tenho também vergonha em reconhecer. Mas eu lidei muito mal porque, com a repercussão ruim, eu fiquei respondendo muito. Eu tentei defender a ida dele. Sim. Eu não devia ter defendido. Tipo, eu devia ter bancado que o cara ia, mas não ficar defendendo ele, sabe? Sim. E eu defendi ele e aquilo pegou muito mal. Não devia ter feito isso. Mas por gostar tanto do projeto, defender tanto o projeto, eu às vezes fico defendendo os Sim, hates sim. que os convidados tomam, tá ligado? Sim. E, cara, isso foi uma coisa que eu aprendi. E isso foi bom porque deixou alguns aprendizados. Hoje eu não defendo mais nenhum convidado, pro bem e pro mal. Mas a gente achou bom manter o episódio. Só que eu falei, a gente vai manter, mas eu vou tocar no assunto. E aí a gente manteve, tocamos no assunto. Só que ele falou, a gente perguntou em off se ele. A gente falou em off que ia falar disso. Sim. E ele falou, não, beleza, eu falo tal. E só que no off ele explicou melhor a história do que no on. No on, ao vivo, ele ficou nervoso. E ele não falou de uma maneira legal, a resposta dele ficou uma merda. Ele falou em. Tipo, ele falou do jeito dele, mas falou em lacrar. Eu não achei que ficou. Não achei que foi uma resposta boa. Sim. Mas enfim, ele se defendeu, disse que já pagou, enfim. Só que ficou uma situação chata porque a galera queria que eu ficasse confrontando o cara, sabe? E eu achei meio chato ali na hora ficar pesando desse assunto pra ficar um podcast sobre racismo, sendo que Exato. eu nem sou preto e não ia também ser Não legal cabe a eu você ficar falar discutindo sobre isso. E aí passou, só que no final a gente cometeu também um erro gravíssimo, que a gente tem um quadro que chama No Pique. A gente fala, sei lá, Allianz Parque ou Parque Antártica? Gol do Breno Lopes ou gol do Daverson? Tipo, pra pessoa escolher, tipo, um ou outro. E, cara, foi uma semana tão desgastante pra mim, porque eu tava muito turbilhão de... Eu fiz... Foi disparado o Pode Porco que eu fiz mais sem cabeça, assim. Eu tava totalmente fora de mim, assim. Eu consegui gravar, mas eu não tava bem, assim. Quem me conhece viu que eu tava... Não incomodado, não quis deixar o cara também... Lógico. Não Sim. quis... Porque o Kim até falou, velho, não vai. Então eu falei, não, mano, não vou deixar você sozinho. Pra mim, se eu não for, ele não tem que ir também. Então vamos cancelar. Mas aí, como não é uma decisão só minha, a gente decidiu gravar. Só que, cara, teve também uma repercussão positiva. Muita gente gostou da parada, tá ligado? Muita gente elogiou. Então, assim, muita gente falou, cara,
Só que eu também discordo dessa coisa de muita gente comentando, é mimimi. Não é mimimi, mano. Não, tá ligado? Não é. Tipo, o bagulho é sério. Ele foi racista com a camisa do Palmeiras. Mas a gente achou que ele também deveria. Eu achei que ele deveria ter a oportunidade de falar, mas ele não falou tão bem. Só que aí começou um cancelamento absurdo. Por eu também defender tanto essa pauta, pessoas pretas da torcida ficaram indignadas. E aí foi uma chuva de hate absurda. Eu passei dias mal. Galera nem imagina o quanto eu fiquei mal, mas eu não quis me vitimizar também, porque não era uma dor minha, entendeu? Sim, eu não total. podia. E eu tentei ainda me manifestar, e só piorava, mano. E eu tava afundado ali no momento e eu tentava me posicionar e era só mais paulada. Então, mano, eu falei, velho, o bagulho eu deletei o Twitter, saí das redes, eu falei, mano, eu vou ficar um tempo fora pra tentar respirar. Por um momento, achei que o projeto ia acabar, sabe? Já tava na minha cabeça que, mano, tipo, mas aí depois respirei. E aí, porque não adianta você ir nessa do quem me conhece sabe? Sim, não adianta. Não tem como. Não adianta, a galera, internet, e você erra, as pessoas estão zero preocupadas em te apoiar ou te demonstrar te criticar de uma maneira pra apontar seu erro, mas que você evolua. Construtivo, né? É uma parada. E aí tomou essa proporção bizarra e foi um momento bem difícil, assim, com certeza o pior momento do ano. Mas. E até hoje, pessoas jogam isso na nossa cara, na minha cara, e, cara, faz parte. A gente vai ter que lidar com isso. Não vai ter muito jeito, porque foi. Mas o que eu não falei é que o do No Pique, no final do programa. O Kim que faz esse No Pique, ele fez qual cabelo é pior? Acho que foi assim. Qual cabelo é mais feio? Alguma coisa assim. Aí ele falou do Wagner Love e do Denis Marques, que são dois jogadores que jogaram com o Danilo. O Denis Marques jogou com o Danilo no Atlético Paranaense e o Wagner Love no Palmeiras. São dois jogadores negros. Sim. E ele falou do cabelo dos jogadores e, cara, ele usou um adjetivo qual cabelo era mais feio, sabe? Então, pra quem tava assistindo o programa, pareceu que, cara, esses caras estão zoando com a nossa cara, tá ligado? Sim, Eles estão fazendo um episódio com um cara que foi denunciado, foi racista com a camisa do Palmeiras. E no final do programa eles fazem uma piada dessa. Então, tipo, eu entendo totalmente. Não, e a gente mandou muito mal. Só que foi um momento que, cara, não adiantava a gente se posicionar, a gente dar a nossa cara, porque, mano, era só paulada, era só porrada. Então a gente, mano, eu preferi tirar o time de campo, velho, tentar seguir nossa vida normal, porque não adianta, a gente não tem o que falar. A gente jogou feio, a gente talvez foi racista mesmo, e a gente tem que aceitar e tem que tentar aprender, porque a gente não teve o cuidado que o episódio pedia, sabe? Então, eu me arrependo demais, pra mim foi um maior erro da minha carreira, assim, disparado. Mas não adianta falar. Se eu ficar falando que eu falei no Twitter esses dias. Se a galera soubesse o quanto me martiriza, o quanto me incomoda isso, mas eu falei. A internet. Você não se incomoda com nada, você é um pau no cu, você tá nem aí. Saber. Então, mano, é isso. As pessoas só Quanto querem. Quanto mais você fala, mais vão ficar ali toda hora enchendo o saco. E assim, buscar ler cada vez mais. Entender. É foda, porque eu venho de uma família, a parte da minha mãe é toda preta, assim, eu cresci com minhas tias sofrendo racismo, com meu tio sofrendo racismo, por isso que é uma pauta que eu me identifico, porque eu me preocupo, tá ligado? Mas eu nunca sofri racismo, eu não vou falar que eu sou preto, sabe? E não é porque a gente é negro que a gente é preto, a gente não comete racismo também, então, cara, mas foi complicado, até porque também é um projeto que eu quero levar mais torcedores pretos. Eu acho que a torcida do Palmeiras, por um momento, ficou muito esbranquiçada, né? Pela questão do Allianz Parque. Elitizaram muito o estádio. E eu sei o quanto tem pretos palmeirenses, né? Então, levei o Terra Preta lá. Quero levar mais torcedores pretos. Mas, por conta desse episódio também, cara, é foda. Porque aí... Logo depois disso, se a gente chama um cara, vocês querem limpar a merda que vocês fizeram. Vocês querem chamar o preto pra ficar... Sim. E eu não quero. Eu quero chamar o cara pra ele falar da vida dele. Aí eu não quero nem tocar nesse assunto, velho. Só que, velho, vai ter comentário, vai ter gente no chat lá falando. E aí, eu vou ter que falar pro cara, ó, teve esse episódio. O que você quer falar pra gente? Tipo, a galera vai querer que o cara dê porrada na gente ao vivo. E, cara, se tiver que tomar, toma. Sim, também. Não tem problema. Mas por um tempo a gente teve que, cara, também
se quis esquivar disso porque ia vir um hate absurdo, mas faz parte, cara. A gente sabia do tamanho do desafio, que era fazer um programa desse, um tamanho de uma torcida que era do Palmeiras, e a gente vacilou feio. E, cara, é só o tempo mesmo e com as atitudes e não tem jeito, não tem o que falar e é bola pra frente e vamos que vamos, porque também acho que não dá pra gente querer se matar por conta disso, né? Querer acabar com o projeto. É questão querer... de você entender. Tipo, mano, é um bagulho que a gente errou, a gente vacilou feio. Eu sei que pra muita gente não tem perdão mesmo. Teve muita gente que eu era próximo, tipo brother, e os caras não falam mais comigo. Caraca. Tem gente que cancelou o apoio, que era apoiador do programa e cancelou o apoio. Eu entendo, não peguei raiva de ninguém, eu entendo perfeitamente. E isso me chateia pra caralho ainda, tá ligado? Porque eu chateei gente que eu não poderia ter chateado, tá ligado? Mas faz parte, é a vida e vamos que vamos. Caraca. O foda, mano, a internet é complicada, porque eu acho que essa questão do cancelamento tem algumas coisas que... Pô, como é que eu vou falar isso? Acho que perde um pouco a mão. Quando eu digo perde um pouco a mão, é tipo assim, beleza, você errou, você assumiu o seu erro. A partir dali, qualquer coisa que você vai fazer, a galera vai tentar voltar e vai tentar contextualizar isso, que nem você falou, pô, aí agora se eu levar um preto lá, vão falar que eu tô levando por causa disso. Tipo, mano, eu acho que esse é um problema da internet que eu não sei como que é vai pura acabar. gestão de crise, tá ligado? E a gente, o podcast tomou uma proporção que a gente faltou uma gestão de crise melhor ali no momento que a bomba estourou, sabe? Sim. E a gente não soube lidar com isso. Porque talvez era o momento de tirar o time de campo, não ficar tentando se explicar. Então, mas, cara, é aprendizado, faz parte. Ninguém é perfeito também. A gente começou um projeto do zero aí e meteu as caras mesmo, porque se fosse depender de opinião de internet, nem esse projeto eu tinha começado. E, cara, tanto de vida que a gente mudou, tanto de mensagem que eu recebo de gente que, cara, fala que era depressiva e, cara, o Pó de Porco mudou a vida dela, sabe? Porra, que ouve todo dia. Sim. Então, mano, isso é muito foda. É tentar pegar pelo lado positivo, né, cara? Porque, infelizmente, o lado negativo sempre vai vir muito pesado. Mas eu não... Tentei muito aprender a não me vitimizar nesse caso, sabe? Sim. Entender que errou e parar de... Sabe, de ficar... Porque em casos de racismo é muito comum ver isso, sabe? A pessoa sempre tenta... Se justificar. Mas eu tenho só amigos, piora, só não. piora e você não aprende do jeito que você tem que aprender, total, tá ligado? total. Então... Mas é isso, tem gente que tá indignado desde lá que vai ver isso e vai falar que eu não aprendi porra nenhuma e que eu sou um pau no cu mas faz parte. Aí é o que eu falo, velho. É isso. Se dentro de você, no seu coração, você, pô, eu aprendi, eu entendi, nunca mais vou fazer isso, não vou cometer mais esse erro. Tipo, apesar que assim, né? No momento foi o que vocês julgaram que. Pô, acho que pode ser. Acho que dá pra ter um lado legal e depois você viu que. Não, porque eu escutei muitos amigos jornalistas que concordaram em ter entrevistas. Os caras falaram, velho, não desmarca, isso é jornalismo. Como jornalismo. Você escutar né? o cara, tipo, eu falei com o Jean Oddi, por exemplo, ele falou, velho, a gente já entrevistou o Antônio Carlos Zago aqui 10 vezes. O Antônio Carlos Zago treinava o Palmeiras. Quantos episódios de racismo o Zago não teve na carreira? O próprio Beluso, que a gente entrevistou, era o presidente do Palmeiras na época do Danilo e não mandou ele embora. E o Danilo explicou a gente que o Palmeiras não quis mandá-lo embora. Então, assim, se você for começar a cavucar pra cobrar todo mundo que tem que cobrar, malandro... Tá fudido. Você vai ter que cobrar a Samsung, que não cancelou o patrocínio do Palmeiras na época. E aí eu quis dizer que aqueles tempos eram outros. Nossa, e a galera... Eu falei assim, a gente vivia em outra sociedade. Tipo, o racismo não era tão... igual hoje, só que a galera interpretou como se eu estivesse falando que só porque foi em 2010 não era racismo. Eu não quis dizer isso, tá ligado? Eu quis dizer que hoje essa pauta tá muito mais e tem que tá mesmo. Graças a Deus que cada tá. vez mais forte. Cada graças vez a mais Deus as pessoas tá. vão aprendendo, mano. Exato. Mas o que eu quis dizer é que naquela época o próprio Palmeiras não soube lidar com o caso. Sim. E, enfim, ele contou em off lá que o próprio Manuel perdoou ele no dia do jogo e que o Petralha que fez um puto escarcéu com o caso pra tentar fazer com que o Danilo não jogasse a volta. Que era uma eliminatória de Copa do Brasil, né? Sim. E o Danilo era jogador do Atlético Paranaense. E aí, quando o Palmeiras viaja, o Danilo viaja depois, porque ele não ia pro jogo, e ele viaja, ele joga.
E aí ele falou que o Petralha fez o Manuel não dar a mão pra ele, pra imprensa toda. Saiu que ele não quis cumprimentar o Manuel. Olha, aí você vê como que são as coisas. Caraca. É foda. Tipo, pareceu que o cara era racista mesmo. Porra, no jogo da volta o cara nem quis O cara ainda não cumprimentar o cara. cumprimenta. E quem não. Segundo o Danilo, tá? Segundo o Danilo, o Manuel que não quis cumprimentá-lo. Porque o Petralha queria criar um clima de guerra pro jogo. Caraca. E os caras usaram isso pra tentar criar. E a torcida deles inflamou o jogo. É pior Mas o Palmeiras, ainda, né? mas o Palmeiras classificou e o Danilo teve que sair de campo, tipo, mano, com Descontado. 30 seguranças, sabe? Foi bizarro na época. Mas enfim, foi um erro e a gente aprende e vamos que vamos. Mas foi legal falar sobre isso, que eu não tinha falado ainda e eu não... A gente até pensou em usar o Pó de Porco pra falar disso, mas também a gente ia tomar um Necessário. hate absurdo e... Enfim,